Olá pessoal, começando nossa sabatina hoje com mais candidatos à prefeitura também. Estamos recebendo aqui para a sabatina da Aciva desse programa a coligação Araranguá por inteiro, do PL e PP. Aqui temos a candidata a prefeita Andresa Ribeiro, do PL, e o vice Márcio Tubim, do PP. Então, nosso objetivo como associação empresarial é ouvir as propostas, entender um pouco mais da visão dos candidatos e também debater sobre alguns pleitos que são muito importantes para a associação empresarial e para toda a comunidade. Então, quem vai me ajudar nesse bloco é a Gabi Gil, nossa diretora financeira. Pode até se apresentar, Gabi. Então, é uma boa-vinda aos candidatos, e uma boa sorte ao pleito, que estão. Mas eu sou a Gabi Gil, eu sou contadora, estou como diretora financeira da Aciva e a gente está aqui desenvolvendo um trabalho para conhecer e poder levar a conhecimento de todos os associados ou todos os cidadãos quais são as propostas, quais são as ideias, o que os candidatos estão idealizando para o futuro da nossa cidade, porque a Aciva já de muito tempo tem essa preocupação, tanto que já realizou várias ações em relação a isso, como pesquisas, como Araranguá 2040, que foi um trabalho que foi bastante divulgado, e a gente quer ver como que a gente vai crescer nesses próximos anos. Perfeito, sejam bem-vindos, Andressa e Márcio. A gente elaborou aqui uma sequência de perguntas em debate com a nossa diretoria, com os conselheiros também, questões muito relevantes para a nossa região, nossa cidade, e também questões que a Aciva quer realmente estar muito atualizado dessas propostas para a gente enxergar qual a visão de vocês em relação à nossa cidade nos próximos 4 anos. Então a gente pode ouvir, ouvir um pouquinho de quem é a Andressa, quem é o Márcio, para todo mundo entender, e depois a gente já entra também nesse debate das perguntas. Andressa, pode se apresentar, fica à vontade. Boa tarde, Ed, boa tarde, Gabi, Primeiro queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui falando com a classe empresarial que é tão importante, É ela que dá esse andamento para a nossa cidade, é ela que dá esse oxigênio, para nós. Sou a Andresa Ribeiro, candidata a prefeita, sou advogada, com especialidade em direito tributário. Estive há 1 ano e 6 meses como gerente regional de saúde aqui do extremo sul catarinense. E sou casada, sou mãe, sou cristã, sou da direita, a gente tem que sempre dizer isso, qual o posicionamento para nós é muito importante, porque o PL ele tem um posicionamento ideológico muito claro, Então é importante que diga isso também, eu sou do Partido Liberal 22, e estamos aí, abraçando essa missão, colocando o nosso nome à disposição como prefeita e vice-prefeito por Araranguá, para fazermos realmente a diferença. Eu sei que parece clichê quando se fala fazer a diferença, mas realmente o nosso propósito tanto que o nosso plano de governo, ele é um plano de governo que ele é diferenciado, ele traz propostas novas e propostas que realmente serão cumpridas. Porque muitas vezes, o candidato vem, faz um plano de governo, coloca lá várias coisas prometendo, no fim das contas, quando tu vai perceber, não cumpriu nem 20%. Não, o nosso plano de governo foi feito justamente estudando a cidade, nós tivemos esse cuidado, estudamos a cidade, estudamos as necessidades do araranguaense e colocamos aqui no papel. Perfeito, obrigado, Andresa. Então, boa tarde, Ed, boa tarde a Gabi, Eu sou José Márcio Carçanella, mais conhecido como Márcio Tubim. Estou no meu 2º mandato como vereador, hoje presidente da Câmara. Atuo na área da construção civil, e coloquei meu nome à disposição agora como vice-prefeito da cidade, candidato a vice-prefeito, por entender que com esses 2 anos de mandato a gente adquiriu alguma experiência e que pode estar contribuindo para a nossa cidade de Araranguá. Perfeito, então, conhecemos um pouco mais agora do candidato a prefeita e o vice-prefeito, então já vamos entrar na nossa sequência de perguntas. A gente pode ressaltar aqui, como você pretende apoiar o empreendedorismo local, incentivar a criação de novas empresas na nossa cidade? Excelente pergunta, Ed, porque isso foi uma das grandes preocupações quando a gente começou a trabalhar o nosso plano de governo. Nós fizemos um estudo acerca de como é que está a Araranguá, e a gente pegou do último IBGE, o PIB per capita da nossa cidade, nos coloca aqui na região da MESC em 8º lugar, o que é preocupante. Nós somos a maior cidade do extremo sul catarinense. Nós temos que ser a protagonista no que diz respeito ao desenvolvimento. As cidades ao nosso entorno esperam isso da gente, Que a gente seja pujante para que eles também venham conosco. Assim cresce uma região. A gente diz que não cresce sozinho um município, mas sim toda a região que está ao entorno dele.
E a gente vê, tanto eu como o Márcio Tubinho, vemos como Araranguá como temos este dever de fazermos a nossa cidade crescer e se desenvolver. Então, o plano nosso, que a gente colocou aqui no nosso plano de governo, é no seguinte sentido: incentivar as empresas para que aqui venham se estabelecer. E também as que aqui estão estabelecidas. E de que forma? Começando com os incentivos fiscais. A gente sabe que isso é importante, né? Muitas empresas, às vezes, ao iniciar o seu empreendimento, eles já estão tendo um gasto excessivo. Por que não, né, sentar com a prefeitura e dizer, olha, eu vou gerar 20 empregos, eu vou gerar 40 empregos, vamos adequar. Vamos ver a possibilidade, né, de isenção fiscal ou, de repente, até de diminuir esse tributo, mas fazer com que aqui seja atrativo para que as empresas venham se estabelecer. E quanto aos nossos empresários que aqui estão, porque sim, né, os nossos guerreiros e valentes empresários, e a gente tem que olhar por eles sim, de que quando eles forem ampliar o seu negócio, gerarem mais empregos, que eles venham procurar a prefeitura, sentar conosco, né, Márcio, e verificar, olha, Andresa, a gente quer, mas o que a prefeitura pode nos ajudar nesse sentido? Por que não reduzir a carga tributária durante aquele período em que ele vai ampliar o seu negócio e vai gerar empregos? Porque a condição daí seria essa, amplia negócio, gerando empregos. E quando a gente fala na questão de isenção fiscal, de repente durante um período, ou até ali baixar, né, a questão da tributação, isso não vai automaticamente diminuir a receita. Né? Inclusive, eu sempre cito aqui, porque uma das coisas que a gente estudava, a curva de Leff, né, que fala o seguinte, que quando a tributação ela é justa, quando realmente, né, as pessoas estão não pagando demasiado, e hoje a gente vê que Araranguá está com uma carga tributária muito alta, né? Quando ela é justa, automaticamente aumenta até a arrecadação, porque aumenta o poder de consumo. Então, para essas empresas aqui se instalarem, a gente sim, nós vamos dar esse incentivo fiscal e para as nossas que estão aqui também poderem ampliar. Outra coisa também que é muito importante, que nós ouvindo, né, nas nossas caminhadas, né, Márcio, inclusive tem um senhor que ele ainda tem uma fábrica de calçados aqui em Araranguá, com 30 empregados, né, Márcio? E ele falou para nós assim, Andresa, o grande problema que eu estou enfrentando é a mão de obra. É muito grande esse problema. Inclusive, quem está fazendo para mim é lá no Rio Grande do Sul. Ele pegou um município do Rio Grande do Sul que está produzindo para ele, porque ele está sem mão de obra. E qual seria a solução para a nossa cidade? Aí vem as PPPs, parcerias públicos-privadas, né? Nós do PL, né, do Partido Liberal, a gente tem isso muito forte de que o poder público ele consegue crescer quando ele está de mãos dadas com a parceria privada, trazer ela para junto, né? E aí fazer o quê? Chamar essas escolas, né? Araranguá virou um celeiro, um polo educacional. Chamar essas escolas técnicas para quê? Para que fomentem e deem esses cursos, né, vocacionando justamente para aquelas áreas que estão precisando de mão de obra, como, por exemplo, da costura, né? É um exemplo. Então, fazendo de que forma também? Incentivos fiscais e até, por que não, fazer essa parceria com bolsas de estudo. Então, eu acabei abrangendo demais, né, mas só para deixar bem claro, tanto fomentando o empreendedor, que aqui está, como atraindo mais empreendedores e, ao mesmo tempo, criando este ambiente propício para que aqui eles tenham mão de obra qualificada. Perfeito, hoje, só para concluir aqui, hoje nós temos várias indústrias em Araranguá, né, são pequenas, mas existe bastante. Às vezes, eles precisam aumentar esse comércio deles, essa indústria, e acaba deixando, às vezes, de aumentar, porque é por causa do custo, né, das taxas que hoje é cobrado. Então, seria já um avanço estar ajudando nesse incentivo aí para aquelas pessoas que vão aumentar a sua empresa, não cobrar alvará, não cobrar ISS, tudo isso aí seria de grande valia para essas pequenas indústrias que no futuro serão maiores, né? Hoje nós temos aqui no bairro Santa Catarina uma indústria ali de máquina de colher fumo. Ele paga hoje para a prefeitura 170 mil mês. Tá? Então, paga bastante imposto, né? Então, e às vezes, agora com aquela chuvarada, deu uns problemas na empresa dele, a prefeitura não ajudou com nada. Então, isso é o que a gente precisa estar ajudando essas pequenas indústrias a crescer mais a nossa cidade. Nesse ponto é importante também a questão assim, de como vocês veem a parceria com órgãos tipo o Sebrae, tipo como está sendo conversado a instalação de uma sala de empreendedor, né, para poder fomentar isso. E a questão do incentivo,
acho que é uma questão importante no fato, assim, aqueles que estão realmente fazendo, né, e não privilegiar aqueles que estão fazendo errado, né. Até a Seiva defende bem essa questão realmente da unificação, né, e buscar sempre diminuir a complexidade do empreendedor buscar informações, né? Então o Sebrae tem realmente feito um trabalho em parceria com a associação e com, né, todas as regiões, é importantíssimo para estimular e ajudar o empreendedor, né, a se profissionalizar mais, a entender das oportunidades que tem, de tornar um negócio algo assim, né, com que ele consiga ter a maior possibilidade de ampliação, formação também dos empreendedores, né, e dentro dessa mesma visão a gente idealizou um projeto que é chamado Centro do Empreendedor, em que lá, né, a gente, em conjunto dentro de uma estrutura, é possível ali contar com o Sebrae, contar também com a Sala do Empreendedor, com a Secretaria de Indústria e Comércio, a Associação Empresarial, enfim, criar um ambiente em que dali um empreendedor, né, que está com intenção de iniciar um negócio, que já tem um negócio e quer se profissionalizar, possa ali buscar as informações, né, e de alguma forma conseguir fazer com que as dúvidas dele sejam tiradas, aquela questão de impostos, ou enfim, toda a estrutura em que seja necessário para ele dar sequência no negócio, ele consiga encontrar nesse Centro do Empreendedor. Não sei se essa é a ideia, vocês já conhecem? Eu conheci, né, Ed e Gabi. Eu estive aqui com a deputada Júlia Zanata, né, inclusive a gente ficou, depois a gente saiu da reunião que tivemos com vocês, ela ainda falou, nossa, Andresa, eu fiquei maravilhada com o projeto, tanto, né, que ela vai destinar a emenda, né, para fomentar este projeto de vocês. É necessário. É totalmente necessário, porque é como você mesmo falou, né, o empreendedor para iniciar um negócio, né, e a gente sabe, né, e principalmente a Gabi, que é contadora também, está bem neste meio, né, a parte burocrática, ela engessa demais o empreendedor e por muitas vezes acaba até desestimulando. Muitas pessoas, a gente percebe muito isso no dia a dia, a carga tributária, aquele emaranhado, né, de tributos acabam se perdendo, quando vê, estão até pagando mais tributos do que deveriam pagar, ou seja, desestimula. Então, o empreendedor encontrando, né, esse amparo de vocês, né, esse amparo deste local, que na verdade ele vai funcionar como um celeiro, né, um celeiro industrial, né, para fomentar a nossa cidade, vejo como extremamente necessário e com certeza, né, na gestão Andresa e Márcio Tubinho, vocês vão ter uma parceria forte, porque sim, a gente vê que o poder público ele tem que estar de mãos dadas com a iniciativa privada. Até o nosso governador, ele falava assim, né, pra gente muitas vezes ele dizia isso assim, que pro privado crescer, né, basta que o Estado não atrapalhe, né, porque muitas vezes acontece isso, né, né, de o Estado botar carga tributária alta, burocratiza demais, né, os seus serviços, né, impedindo e desestimulando o empreendedor. Então eu vou até mais além disso que o governador falou, né, não só não atrapalhar, mas ajudar. A gente vê essa necessidade, porque volto a falar, nós, araranguaense, a nossa cidade, a gente tem que ser a protagonista do desenvolvimento. E eu vejo esse trabalho que vocês fazem, um trabalho belíssimo, né, árduo, porque volto a dizer, o empreendedor araranguaense é guerreiro, é valente, então pode contar conosco, com certeza. Na nossa sequência de perguntas aqui, né, uma das questões que também está voltada ao desenvolvimento e é um ponto de fomento para a nossa economia e fomento para todos, de várias oportunidades, é com relação à importância do turismo. Como vocês veem e como vocês vão tratar essa questão do turismo, qual é a ideia em relação a isso? Porque a gente está num local privilegiado, né? A gente tem pessoas que vêm de fora, de Araranguá, e conhecem Morro dos Conventos, ficam maravilhados com aquilo. Mas realmente a gente precisa melhorar. Gabi, inclusive a gente tem muito orgulho de Araranguá, né, Tubinho, muito orgulho. Eu digo que nós somos a cidade mais bonita do Brasil. Nós temos o rio mais lindo do Brasil. Eu falei isso pro governador Jorginho, ele riu, ele disse, realmente, Andresa, é lindo. O rio mais lindo, nossas praias maravilhosas. É verdade, a gente tem uma pedra preciosa, que é a nossa cidade, né? Então, de que maneira que a gente vê o turismo, né? Essas parcerias também público-privadas, isso é bem importante, né? Incentivando os empreendedores que aqui estão e querem partir também para investir no turismo. Por que não, né? E atrair também novos para a nossa cidade. Outra coisa que é muito importante, quando a gente pensa Araranguá para o turismo, a gente tem que pensar também nos todos os municípios da AMESC e fazermos um roteiro turístico que incluam todos
Olha, Praia Grande dá para incluir nesse nosso roteiro. Timbé, Turvo, enfim, o nosso extremo sul é lindíssimo e é riquíssimo, como você mesma falou, Gabi. E daí, para nós, como araranguaenses, nós temos que capitanear, né, esse rumo, esse roteiro turístico para, sim, atrair o olhar, né, do Brasil para aqui, para o extremo sul catarinense e também do mundo, porque sim, nós temos muitas riquezas. Então, essa é uma maneira que a gente vê de trazer, né, Araranguá como protagonista no que diz respeito ao turismo, mas também trazendo os nossos municípios aos nossos redores para estar conosco. É importante isso. É importante que estes cursos que eu falei aqui, voltando a falar lá dos cursos técnicos, né, que a gente chame, né, os cursos técnicos para que se vocacionem também para treinarem bem, né, as pessoas para receberem os turistas aqui em Araranguá, né, porque isso é muito importante. Então, o turista bem recebido vai voltar com certeza, né, a cidade bem estruturada, bem preparada, dá para a gente fazer. Ontem ainda um senhor me chamou pelo WhatsApp e falou: ô Andresa, coloca aí encontro de motorhome. Legal! Meleiro faz isso, né? Então dá para a gente fazer esses eventos também, trazer para a nossa cidade. Então tem muito para crescer Araranguá, muito mesmo. Temos a Ilhas, né, que é um balneário bem legal. Hoje não é explorado, até porque o acesso é ruim. Hoje, sem a ponte também fica difícil fazer turismo para aquele lado, né? Hoje, se tu pegar o verão ali, tu vai ficar 2 horas na fila, tu acaba desistindo, ou vai pro morro, ou vai pro arroio, ou se tu pegar a BR-101, tu acaba passando direto e não entra para Ilhas. Então, acho que a estrutura dos balneários é muito importante e temos que explorar mais o Morro dos Conventos, entre Morro dos Conventos e Paiquerê, aquela área ali. Eu acho que teria que trabalhar em cima para poder fazer ali alguns apartamentos. Hoje todos os lugares têm, né? Só Araranguá que não tem. Seria um trabalho naquela região ali para poder desenvolver mais aquela parte do Morro dos Conventos ali. Perfeito. Então, vamos entrar agora também na questão de infraestrutura, né? A gente queria entender de vocês quais as estratégias que vocês propõem para melhorar a infraestrutura da cidade e facilitar o crescimento das empresas. Eu posso iniciar com relação à infraestrutura, daí depois o Tubinho também completa, que para nós é crucial. A gente colocou no nosso plano de governo, a gente vê uma necessidade extrema e a gente sabe o quanto isso vai ser vantajoso para a nossa cidade, que é trazer a usina asfáltica para Araranguá. Ela vai ser a solução dessas nossas estradas, como elas estão hoje atualmente, e mais em conta, né? Então, uma usina asfáltica para Araranguá, a gente vê como uma necessidade. Estivemos reunidos, né, com o prefeito Éder, e o prefeito Éder, ele conhece muito bem cada canto de Araranguá, até porque ele reside aqui também, né? Então, ele disse: olha, Andresa, a usina asfáltica em Araranguá, ela vai transformar a cidade no que diz respeito, né, às ruas. E outra coisa importante quando ele fala em usina asfáltica, que daí é o próprio município que vai asfaltar as ruas. Nós vamos capacitar os nossos servidores para que isso seja feito. Outro ponto importante que a gente deve colocar é de que, como somos nós que faremos o asfalto, nós teremos a seguinte noção: qual é a rua que tem maior trafegabilidade? Exemplo, Amaro José Pereira, né? Fluxo de carro é intenso, até de caminhão. A gente vai poder o quê? Inclusive dosar o asfalto que a gente vai fazer ali, fortalecendo. Ou seja, a gente vai fazer obras com qualidade, né, realmente direcionadas, né, onde tem maior fluxo. De que maneira que a gente vai fazer? A gente vai conseguir dosar isso, certo? Com o menor custo. E outra coisa também que é importante quando a gente fala em usina asfáltica é a agilidade, porque não precisa passar por processo licitatório, porque não vai contratar empreiteiras, porque é o próprio município quem vai fazer. A única licitação que é feita vai ser no início para a compra das matérias-primas. E vejam só, até nisso em Araranguá nós somos beneficiados, porque nós temos a matéria-prima aqui em Araranguá. Então, é uma das coisas que a gente não abre mão, né? Inclusive, nós colocamos isso no nosso plano de governo e é de imediato. Tipo, a gente assumindo dia 1º de janeiro, né, Tubinho? A gente já começa a trabalhar na instalação da usina asfáltica. Sim, hoje, se tu pegar a abertura da 15 de novembro até o bairro Santa Catarina, tem o loteamento lá universitário. Hoje tem uma faculdade lá, acaba tendo pouco movimento, porque o acesso é difícil, né? Tem estrada de chão, um lugar mais retirado, tem que passar às vezes pelo loteamento Araras, que é um loteamento um pouco mais humilde, né? O pessoal acaba ficando com medo. Tem uma perimetral que pega lá do Araveste, que larga aqui
na Rua da Praia, na Jorge Lacerda ali, que também vai mudar o fluxo, né, de caminhão mais pesado, já vai sair aqui na frente. E numa visita ali no bairro Lagoão, hoje tem uma pessoa ali que tem um mercadinho ali e perguntou quando é que será aberto a 15 de novembro, que ele quer construir num terreno que ele tem ali no bairro Polícia Rodoviária, que praticamente dá no lado da 15 de novembro, né? Então, abrindo a 15 de novembro, com certeza vai trazer mais investimento para o lado sul e com certeza bastante empresas, né? Ou pequenas empresas, mas que vai dar emprego aí para a nossa população de Araranguá. A CIVA também defende, né, a criação de mais parques industriais. Né? A gente tem hoje um parque, mas também, além da expansão, a criação de mais parques industriais, como também, né, parques tecnológicos. Né? A gente está na busca aí, né, pelo reconhecimento como uma região como centro de inovação e também um fortalecimento, né, uma estruturação já com maior disponibilidade de energia elétrica, né, porque hoje a gente sabe a dificuldade, né, de algumas empresas em determinado momento se instalar justamente quando tem uma infraestrutura, né, que já está adequada para isso, né, ou seja, num parque industrial, num parque tecnológico, isso já está previsto, então acaba facilitando, né, fica também uma questão importantíssima que a gente defende, busca e quer realmente que isso aconteça aqui na nossa região, porque isso acaba oportunizando mais as empresas daqui, né, se estruturarem de uma forma mais adequada, tendo um planejamento para parque industrial, tecnológico, como também, né, disponibilidade de energia. Com certeza. Isso, inclusive, está no nosso plano de governo também, né? Que a gente construa, né, mais um novo parque industrial, né? Até a gente mapeou, né? E a gente viu como o melhor local é em Ilhas, né? Com relação à criação... Do lado do Rio. Do lado do Rio, E a criação do parque tecnológico está aqui, exatamente, muito importante. Inclusive, vejam só, a gente pode fazer, e aí... Isso foi uma inovação do governo Jorginho Melo, né? Ele criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Olha que maravilha, né? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa parceria junto com o Estado, né? Pedir este apoio dessa secretaria para voltar o seu olhar aqui para o nosso extremo sul, aqui para Araranguá, para que a gente concretize, né, este parque tecnológico. E com certeza, volto a falar, com o celeiro, né, educacional que nós temos aqui em Araranguá, né? E é bastante. Nós temos muitos jovens também, empreendedores, startups. Não tenho dúvida de que isso vai realmente ser o crescimento que a nossa cidade tanto precisa. Vai dar, sim, aquele boom que a gente tanto espera. Hoje, né, dá para continuar naquele mesmo parque industrial que tem lá, atravessando até a estrada geral lá da Tinho Reus, né? Então, tu entra de um lado e já sai no outro, é fácil de acesso à BR-101. Acho que lá seria importante já. Hoje ainda temos alguns terrenos, né? Até tem uma empresa aqui de Araranguá me procurou semana passada, que ela quer vir se instalar ali, ela comprou ali onde era a Big Bom, e só que tá pego na prefeitura ali os trâmites e acaba não indo para a Câmara votar, e ele precisa abrir e tá pego só nessa parte aí de trâmites mesmo. Aí é onde pega na outro questionamento que a gente quer saber qual é a ideia de vocês, porque hoje, a minha parte em relação assim, eu sou contadora, então eu sei o que é a burocracia de abertura de uma nova empresa, muitas vezes esbarra em licenças que as atividades, elas não são atividades que vão ter problemas, né? Que vão gerar maiores problemas. A gente tem conhecimento que outras atividades gerariam muito mais problemas e é tudo muito mais facilitado. Mas, assim, o que vocês consideram essencial para que haja essa redução de burocracia, para que possibilite não apenas a criação de um novo parque, mas a gente sabe que o parque ele ainda tem vaga para mais empresas estarem lá, crescerem, né? Fazer isso aí para poder fomentar essa questão de negócios em Araranguá. A burocracia, o nosso partido ele é contra, né? Tanto é que a gente fala da desburocratização, né? O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez muito isso durante ele estava na presidência, o nosso governador Jorginho Melo está fazendo assim, e assim será o nosso governo, porque também é um governo da direita, é PL, a gente também é contra, né, esse excesso de burocracia, porque realmente, Gabi, como eu falei aqui no início, muitos empreendedores, e eu sei disso até como advogada mesmo na área tributarista, porque eles vêm me procurar, muitos acabam até desistindo, porque disse, não, Sandresa, mas, meu Deus, como é difícil de empreender aqui, como existe, né, como está travado, como demora uma licença, para que exige isso aqui que não há necessidade? Ontem ainda nós tivemos uma visita, né, claro que ele é um cidadão, ele não tem empresa, mas ele relatou para nós uma coisa que nós ficamos, ele foi resolver um problema dele de IPTU,
que está sendo cobrado IPTU dele de uma zona rural. Ele está numa área rural, está sendo cobrado IPTU dele. Então ele foi lá para questionar, ele disse, eu fui exercer o meu direito de defesa. E está certo, procurou a administração pública. Então ele foi lá, ele relatou tal, daí conversou lá com o servidor, tudo bem tal. Então o senhor agora desce lá, pega um protocolo lá, paga uma taxa lá, e depois o senhor sobe aqui para conversar comigo. Ele assim, mas eu já estou conversando com o senhor. Quer dizer que eu vou ter que descer lá para pegar um protocolo e pagar e voltar aqui para conversar? Exatamente. Então ele assim, Andressa, e isso foi uma peregrinação, e ele está até hoje lutando por isso. Ele assim, eu estou lutando para provar que a minha área é uma coisa que é fato, a minha área é rural, não é urbana. Então, sim, a gente tem que acabar com isso, com esse excesso de burocracia, com esses entraves, né, para fluir. Porque a gente tem, Gabi, é fácil. A gente tem que ser facilitador para o empreendedor. A gente precisa do empreendedor, a gente tem que ser um facilitador. A cidade precisa, os cidadãos precisam. A nossa cidade tem que crescer. E como é que a gente cresce? É a prefeitura? Não, a prefeitura ela não é uma empresa para gerar lucro. Não é essa a finalidade da prefeitura. Quem gera lucro, quem faz o desenvolvimento é a iniciativa privada, são as empresas. Nesse aspecto é bem importante ter uma visão que amplie isso e facilite, né? Porque hoje a gente tem a tendência nas reformas tributárias que estão acontecendo, é uma complicação, né? Então, mas esse caso ali, né, desse que eu falei anteriormente ali do rapaz da empresa, é fácil de resolver. É questão de querer, né? Porque é fazer a lei, mandar para a Câmara e votar. Então tem coisas que esbarra lá numa licença. Até concordo que essas licenças demoram e tal, mas uma parte dessa que era da prefeitura, eu creio que o máximo ali um dia já teria que estar na prefeitura. Isso já faz 3 semanas que ele me procurou. Perfeito, então vamos para o próximo tema, né? O que a gente queria entender um pouco mais as propostas de vocês, né? Como que vocês pretendem incentivar a inovação e a tecnologia na nossa região? Né? Como a gente comentou, a gente está no pleito aí para tentar transformar nossa região como um centro de inovação. A gente queria entender um pouquinho mais, né, das propostas de vocês para esse tema. Ótimo. Inclusive, nós ouvimos muito, e a gente até foi chamado por alguns jovens que estão entrando nessa área, né? E eles disseram assim para mim, Andressa, quando a gente entra, né, é tão importante que a prefeitura, o poder público esteja do nosso lado. A gente inicia, e a gente colocou isso no nosso plano de governo também, sim, a isenção fiscal nos primeiros 2 anos, eles precisam disso. O que está ocorrendo hoje com Araranguá? Hoje, o nosso jovem, né, que é um empreendedor nato, né, a gente tem muito isso, volto a dizer, a gente tem um celeiro, né, de grandes mentes aqui em Araranguá, eles estão indo registrar a sua empresa em outras cidades, porque em outras cidades eles estão encontrando essa isenção. E é importante, Edio, porque está iniciando, tu não consegue iniciar já com uma carga tributária alta, né? Então a gente vê também desta maneira, esse incentivo fiscal nos 2 primeiros anos para que eles possam se estabelecer. E essa ajuda, outra coisa também que é muito importante, e eu volto a falar, não estou querendo jogar confetes, né, no plano de vocês, mas é porque realmente é muito boa essa ideia de vocês de colocar, né, num local só tudo o que o empreendedor precisa, né? Por isso que a deputada Júlia Zanata saiu com os olhos brilhando, porque ela disse, é isso aí que todo o município deve fazer para crescer, tem que ajudar o empreendedor, né? Então, fomentando dessa maneira, ajudando, a gente vai ser sim parceiro, volto a dizer, a gente vai além do que não atrapalhar, além de não atrapalharmos a iniciativa privada, a gente vai ajudar. E esses jovens que estão iniciando agora, de que maneira a gente pode fazer também, a prefeitura, né? Através de uma licitação, contratar também empresas para que deem assessoria a esses jovens, né? Assessoria tanto na constituição da própria empresa, assessoria jurídica e assessoria, inclusive, para conseguir projetos, tá? Que venham, né, a colocar dinheiro, né, nas ações deles, ou seja, na empresa dele. Então, isso é bem importante. Esse olhar, né, de que nós estamos juntos, né, e não perder. Isso é crucial. Nós não podemos perder os nossos jovens. A gente não pode perder o empreendedor daqui para se estabelecer em outra empresa, em outra cidade, né? Nós que somos mães, eu, Gabi, né? Vocês aqui que são pais, a gente quer o quê para nosso filho? A gente quer que o nosso filho cresça, né? Estude, more e fique em Araranguá.
Meu filho tá terminando a especialização em urologia, mas ele vai voltar para Araranguá, porque é aqui que eu quero que ele fique. E para isso a gente tem que fazer o quê? Nós temos essa missão de transformar Araranguá num campo propício para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, hoje, ali no Mato Alto, tem um colega ali que tinha uma empresinha, né? E agora ele precisava de mais funcionários, que ele fechou um contrato com uma empresa. O que ele fez? Aqui ele pagava sozinho R$850. Ele transferiu para Florianópolis, lá deram 2 anos de isenção para ele. Então ele vai colocar 10 funcionários, mas a empresa vai ser tirada as notas tudo em Florianópolis, porque aqui não teve incentivo. Então é isso que, conforme a Andresa falou, tem que incentivar, né? Hoje nós temos o IFSC ali também, que forma bastante profissional, mas acaba indo embora porque nós não temos uma empresa para que eles fiquem na cidade. Então a gente tem que buscar esses cursos que realmente o que Araranguá precisa e tentar botar esses cursos onde a Araranguá precisa e o pessoal fica aqui. Hoje nós estamos formando o cidadão aranguaense para mandar ele embora, e ao contrário, nós precisamos deles aqui. Aí nós não temos mão de obra especializada. Perfeito. Uma das ações que também a CIVA, né, estimula também é a manutenção e ampliação da incubadora, né? Isso realmente é um celeiro de novos negócios, juntamente com o Centro de Inovação, uma vez reconhecido. A intenção é que a gente crie um instrumento em que possibilite a quem quer empreender tenha mais oportunidade de se conectar, tá realmente buscando uma formação diferenciada, que tenha ali um ambiente realmente pensado e idealizado para estímulo do negócio, né? A gente quer diminuir ao máximo aí o número de empresas, né, que não tem um sucesso. O objetivo da nossa região é que a gente crie um ecossistema aqui, né, a gente pode dizer assim, em que possibilite o empreendedor a ter mais êxito, mais resultado, mais sucesso e assim desenvolvimento econômico. A nossa cidade sobe, mais o giro econômico e todos ganham, né? Seguindo, né, um outro tema, nós gostaríamos de saber de vocês como que vocês veem, né, e como acreditam que as associações comerciais, como nós, a CIVA, né, porque nós temos estamos aqui pleiteando muitas coisas, né, Edio? Como vocês veem que as associações no desenvolvimento econômico de um município, do nosso município, da nossa cidade, ou mesmo do nosso vale, né? Uma grande parceira. Volto a falar, né? Só o fato dessa preocupação do desenvolvimento, né, da nossa cidade, desse apoio ao empreendedor que é tão importante, né? Uma grande parceira. Inclusive, nós queremos estreitar estes laços com as associações, trazê-las, né, conosco aqui para a prefeitura, né, ajudá-los, né, como verdadeiras parceiras. Porque, vejam só, a gente pode fazer parcerias de eventos, por exemplo, né? Eu digo a Casa Pronta, né, que existe lá em Criciúma. Olha que legal a gente fazer essa parceria com vocês, com os empresários daqui. Vamos fazer feiras em Araranguá, vamos fazer eventos em Araranguá, vamos atrair os olhares, né, do mercado para Araranguá. Nós possuímos aqui empreendedores que são geniais. Eu tenho ali o seu Agard ali, que ele faz, né, móveis para banheiro, né? Nossa, eu estive na fábrica dele, eu fiquei impressionada, coisas de primeira qualidade. Então, por que não a gente fazer esses eventos para a exposição dessas joias que a gente acaba fazendo aqui em Araranguá? Os nossos empresários, né, têm esse potencial gigante. E aí, claro, a CIVA, vocês conseguem colocá-los na vitrine. Então, aqui estamos nós, mais uma vez, né, eu e o Márcio Tubim, para sermos, sim, parceiros, e a gente precisa, né, dessa parceria para a cidade crescer. Eu tenho o secretário de Indústria e Comércio, né, em parceria com a CIV e CDL, que é muito importante. A gente sabe que é política, mas às vezes acaba colocando um amigo político lá dentro e depois acaba não resolvendo o problema da cidade, e sim só gastando dinheiro, que é um salário alto, né, de um secretário, e acaba não resolvendo o problema da cidade. Então isso também está no nosso plano de governo, essa ideia de criar o secretário de Indústria e Comércio em parceria que CDL e a CIVA, que será indicado por vocês. Legal. Entrando no assunto de incentivos fiscais, né, como a gente já ouviu em alguns outros momentos, mas quais incentivos fiscais vocês consideram viáveis para estimular e atrair empresas diferentes, de diferentes setores para Araranguá? Ótima pergunta. Porque, veja bem, Ed, hoje nós temos a UFM, né, que ela acaba sendo, né, ela é que é a referência para fazer o cálculo da carga tributária, das penalidades, enfim, ela é que é a base que vai fazer o cálculo do quanto tu vai pagar de tributos municipais, do quanto tu vai pagar, né, de penalidades, enfim. Araranguá
está muito alta. Araranguá, a gente foi adotado como marco ali o IGPM. O IGPM Araranguá, e a gente sabe o quão maléfico é o IGPM, porque ele oscila muito, né? E ele teve uma queda, assim, absurda pós-Covid. E isso penalizou demais nós, araranguaenses, penalizou demais as empresas araranguaenses. Tanto que, olha só, eu tive cuidado de trazer para vocês um comparativo até com outros municípios. Veja, Araranguá, hoje a nossa UFM, pelo IGPM, ela está R$ 359,57. Criciúma usa o INPC, R$ 165,43. Içara, que todo mundo, né, todos os municípios colocam, olha como Içara está crescendo, mas olha só, ela também bota o INPC, Içara é 130,51. Então tem uma diferença gritante, né? E o que acontece? Houve até uma deflação do IGPM, mas não diminuíram. Ou seja, deveria diminuir, não? Não diminuíram. Continuou no mesmo valor. Ou seja, nós araranguaenses, né, anualmente estamos sendo cada vez mais penalizados. A gente tem que mudar essa realidade. E de que maneira mudar essa realidade? Sim, for colocarmos o INPC ao invés do IGPM. Claro que vai ser algo que a gente vai colher, né, Gabi, mais para frente, mas a gente está plantando agora para ter bons frutos lá na frente. Porque deste valor como está muito alto, isso desestimula, Ed, eu volto a dizer, a carga tributária, ela é penosa, porque ela afasta investidores, ela fecha empresas, que a gente sabe que tem muitas empresas que fecham devido à carga tributária alta, ela pesa no bolso do contribuinte araranguaense, porque olha o valor que está o IPTU hoje, está caro demais, tem 9 mil, a última vez que eu pesquisei, 9.688 pessoas e empresas que estão respondendo à ação de execução fiscal. Não é porque eles são mal pagadores, não é isso, não é porque não quiseram pagar, é porque não tiveram mais condições de pagar. Porque a nossa carga tributária ela chegou a um ponto que ela está se tornando inviável. Ela tem que ser justa. E de que maneira? Aí, além de fazermos essa mudança, né, passado para INPC, que a gente vê como extrema necessidade, fazermos também uma revisão da carga tributária em Araranguá. Porque eu volto a dizer, Andresa, mas baixar a carga tributária não baixa a receita? Não, não baixa a receita. O nosso presidente Bolsonaro já demonstrou isso, o próprio governador Jorginho agora, ele até, Gabi, eu não sei se tu já acompanhou isso, porque realmente a reforma tributária que está vindo agora, as pessoas acham que vai diminuir, ao contrário, vai realmente aumentar a carga tributária. Mais uma vez, né, o povo penando, né? Aqui, desculpa, vou ter que falar isso, mas é típico de governo da esquerda, né, de aumentar a carga tributária, né, o povo pagando excessivamente. Mas então, o que fez o governador Jorginho? Ele contando para nós que esteve numa reunião com vários governadores e vai aumentar o ICMS automático. Ele assumiu um compromisso de que em Santa Catarina, o ICMS não vai aumentar. Né? Então, isso é muito importante, que o poder público, que o gestor municipal, estadual, federal, tenha essa noção. Se tu aumenta demais uma carga tributária, tu torna ela inviável, a pessoa não vai pagar. Vai dar o quê? Essas ações de execução fiscal que estão aí afora, certo? Daí, como é que vai pagar? Como é que vai gerar? Se tu diminui a carga tributária, tu transforma ela numa maneira mais justa de pagamento, a pessoa vai pagar. Automaticamente vai o quê? Também sobrar dinheiro para ela consumir. Consumindo mais, vai gerar também mais tributos. Ou seja, é a curva de Laffer, né? Que vai, sim, ajudando muito tanto o empreendedor como o próprio contribuinte araranguaense. Então, Ed, voltando, eu sei que eu falei muito, né? Mas voltando lá a resposta da tua pergunta, sim, revisando aqui, passando para a INPC e fazendo uma revisão da nossa carga tributária para, sim, baixarmos a carga tributária aqui em Araranguá. A bancada progressista, né, no ano de 2021, nós entramos com esse projeto para estar mudando de IGPM para INPC, mas infelizmente ela não passou, né, perdemos na votação, então hoje continua no IGPM. A gente viu ali, vocês já comentaram a questão da importância das associações, né, da associação nesse desenvolvimento econômico, né, e eu queria, assim,
escutar de vocês o que vocês assim pensam em criar, ou planos para criar melhor, ou estreitar melhor essas parcerias público-privadas, ou em que áreas vocês pensam que isso pode ser criado ou ampliado? Como que vocês veem isso no plano de governo de vocês? Então, buscando também até com o próprio governo do estado, né, e a gente tem essa ligação direta com o governo do estado, e o governo de Santa Catarina é um governo empreendedor, né, é um governo que realmente ele deposita, ele coloca projeto, enfim, ele incentiva o empreendedorismo, né, e aqui volto a falar dessa secretaria, né, que o nosso governador ele criou, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos buscar essas parcerias junto ao governo do estado para que sim, para que essas secretarias também se voltem para Araranguá e fazermos essa comunicação direta até, Gabi, que é muito importante. Né? Como a gente fez quando a gente trouxe aqui a secretária adjunta do turismo para conversar, né, com os secretários de turismo da nossa região. Então vamos estreitar, vamos trazer o estado também para essa conversa junto aos empresários, certo? Junto aos... aqui também, voltando a falar também, vamos ajudar também o desenvolvimento dos municípios aqui ao nosso redor. Então, sim, estreitando essa parceria com o governo do estado. E com relação a nós, né, como prefeito e vice-prefeito, sentarmos, é muito importante o diálogo. Né, Gabi? É muito importante o diálogo, é muito importante ouvirmos o empresário araranguaense, o que ele está necessitando, o que nós, como prefeito e vice-prefeito, podemos ajudar. E dessa maneira vai ser a nossa relação com a Aciva, com os empresários de Araranguá. Quais são as áreas que a gente vê que existe essa necessidade de, olha, o poder público estar junto, né? Sim, no crescimento no que diz respeito no que diz respeito às empresas se estabelecerem aqui, isso é importante, né? Porque também o prefeito e o vice-prefeito têm que fazer isso também, sair do seu gabinete também e buscar e visitar e trazer mais empresas para cá, ao mesmo tempo que também conversar com o empresário que aqui está. Também fomentar o turismo. Daí o turismo também com essas PPPs, com as parcerias público-privadas. E tudo no diálogo, que isso é importante, Gabi. Porque a gente consegue fazer uma mesa de mediação, e eu digo isso porque eu fui mediadora também muito tempo, quando fiz a faculdade de Direito, né? Nas mesas de mediações, a gente consegue encontrar alternativas e soluções assim maravilhosas que com certeza vai fazer um grande efeito para a nossa cidade. Ouvindo, dialogando e tratando como verdadeiros parceiros. E a gente observa isso em algumas cidades que têm um desenvolvimento muito grande em outros estados, justamente o que são ditas cidades de futuro, né? Os modelos onde há essa conversa, onde o estreitamento da relação entre o poder público, não apenas a associação, mas sim os municípios, né? Os municípios para poder entender as dores, né? Então isso é algo que, né, tem que ser olhado. Que precisa ouvir, né? Porque às vezes tu pensa que tu tá fazendo um grande trabalho, que tu vai criar alguma coisa e realmente não é aquilo que o empresário quer. Então tu tem que estar ouvindo eles para fazer realmente o que eles precisam e que a cidade precisa também. Perfeito. Agora entrando num tema educação, que é um dos eixos também que a Aciva busca estar sempre estimulando e trabalhando, né? De que forma a educação nas escolas pode contribuir para a formação de empreendedores e profissionais qualificados em Araranguá? Nossa, a educação é tudo, né? A educação é tudo, Ed. A educação, ela vai ser prioridade, uma das prioridades do nosso governo. A educação é que forma os nossos jovens, que projeta eles para o futuro, que dá um futuro para eles, né? Uma das coisas que a gente fez também, assim que a gente assumiu, foi dar uma olhada no como está o IDEB, né, o IDEB, que é o índice que mede, né, a qualidade de ensino do município. E a gente ficou triste com os resultados que a gente se deparou com relação a Araranguá. Nós estamos abaixo da média de Santa Catarina. O nosso IDEB está baixo. Para ter uma noção, Araranguá, do 1º ao 5º ano, é de 5,7. Aí a gente comparando com Meleiro é de 6,1. Então, o que está acontecendo com a nossa educação? Aí, outra coisa que a gente acabou pegando e pesquisando também, porque a gente foi a fundo, por que a gente está com tão baixo, né, o nosso nível no que diz respeito à qualidade da educação municipal? Aí, no próprios dados lá que a gente pegou, foi o seguinte, é que 84% das nossas escolas não tem laboratório de ciência. 71% não tem laboratório de informática, que hoje é crucial. 61% não tem biblioteca, 59% não tem quadra de esporte. Ou seja,
tem muita coisa a ser feita na educação da nossa cidade. Então, fazendo o quê? Reformas nas escolas, ampliação nas escolas, colocando... gente, laboratório de informática hoje é essencial, porque hoje está tudo lá, enfim, né? É onde os nossos jovens se desenvolvem, até os professores também têm que ter, todas têm que ter laboratório de informática. Biblioteca, no mínimo, todas têm que terem biblioteca. Quadra de esporte, enfim, tem que criar aquele local propício para o desenvolvimento do nosso araranguaense, para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens. E também incentivando os nossos professores, né? Valorizando os nossos professores em sala de aula, porque muitas vezes a gente sabe que é muito difícil, né, estar em sala de aula, ou seja, a lida do dia a dia. A gente tem que valorizar estes nossos profissionais. Nós temos que fazer também, isso está no nosso plano de governo, a contratação do segundo professor em sala de aula. Hoje o município de Araranguá, ele tem estagiário, que por mais que tente, né, eu não estou aqui questionando, né, a capacidade, mas por mais que tente, né, não tem aquela aptidão ainda de um profissional que já está preparado, que já está capacitado, ou seja, de um professor capacitado para atender as nossas crianças que precisam, as crianças especiais. Então, a contratação deste segundo professor é muito importante também. Então, aqui já falei, né, na ampliação, né, na questão da estrutura das nossas escolas, para que elas sejam acolhedoras e ali a criança encontre, né, um terreno fértil para crescer. A valorização do nosso professor que é guerreiro, é ele que cria aquela frase que é clichê, mas é muito certa, né? É o professor que cria todas as demais profissões, né? Hoje, se a Gabi é contadora, foi por causa do professor dela, se hoje eu sou advogada, por causa do meu professor, né? Então, a gente tem que valorizar, né, essa classe que é tão valiosa para nós. E, claro, outra coisa que a gente vai trazer para Araranguá, e eu já tenho o projeto, tá tudo prontinho, é assumir dia 1º, no dia 2 a gente já começa a trabalhar isso, uma escola cívico-militar municipal, né, que também é em tempo integral, né, onde a gente vai fazer essa parceria, né, com os militares, e eles mesmos até que trouxeram para mim em Brusque, foram os mesmos que implantaram em Brusque. Em Brusque eles implantaram 4 escolas cívico-militares municipais, para ser o quê? Mais uma opção para os pais. E aí eu não posso deixar de lado também que isso é muito importante com relação às creches, né? As creches em Araranguá, a gente tem que fazer o seguinte, horário ampliado para as creches. As nossas mães, muitas vezes o trabalho dela vai até as 7 da hora da noite, até as 9 horas da noite, e aí como é que fica? Eu sei que muitas mulheres deixam de trabalhar fora, e até homens, porque hoje o homem também, né, deixam de trabalhar fora porque não encontram este amparo. Então, no nosso governo, eles vão encontrar este amparo. Porque de que maneira que a gente vai fazer, Edio? A creche, ela vai ter que se adaptar ao horário do trabalhador, e não o contrário. Para quê? Para que ele tenha a segurança de ir trabalhar e seu filho estar bem cuidado. Inclusive, Gabi, com parcerias público-privadas também. Nós estivemos, né, numa empresa que ele tem muitas funcionárias. Ele disse assim, Andresa, olha, eu cedo aqui uma sala para você, bem grande aqui, olha, tu diz o que tu quer, eu construo aqui. Eu faço essa parceria com o município para a gente colocar uma creche aqui, para atender não só as funcionárias aqui, mas também ao bairro, né? Por que não, então, também a parceria público-privada, mais uma vez, né, ajudando o município? A Siva também incentiva, né, a parceria com o Sebrae, porque também tem formação de jovens nas escolas e falar sobre empreendedorismo, né, programas de empreendedorismo nas escolas também. Né, a gente acredita que isso é muito importante para estimular desde pequenas pessoas a pensarem, né, no empreendimento, em novos negócios, realmente começar a trabalhar esses assuntos. Né. A Siva também anualmente faz um evento chamado Feira Siva de Profissões, em que nesse evento, né, a gente costuma receber mais de 2.500 alunos da rede municipal de toda a região e apresentar para eles, né, com as universidades e também que hoje estão inseridas em Araranguá, como também, né, órgãos públicos, né, como Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, né, esse ano a gente recebeu também Marinha, Força Aérea, enfim, todos esses modelos e de trabalho, profissões, né, em que cada aluno pode escolher e seguir na vida, né, como cada um de nós um dia, né, olhou com brilho no olho para alguma profissão e decidiu fazer, é o que a gente acredita também, né, que esses eventos, essas ações, elas possibilitam realmente o crescimento, né, e o amadurecimento em relação à questão da profissão para cada jovem desse, né. Também temos o Prêmio Siva de Matemática, né, que a gente estimula ali, através de uma prova, os melhores no segmento da matemática e premia ele num dia exclusivo, em que ajuda também a ter aquele incentivo, já que gosta e é bom naquele segmento, a gente quer também que incentive e desenvolva
né, mais lógicas matemáticas também ajude aí na profissão de cada pessoa, de cada jovem, né, e como também, né, a gente tem uma parceria com o CIE aqui sobre a questão do jovem aprendiz, né, o primeiro emprego, aquela visão realmente de apresentar e trazer para o mercado de trabalho, trazer para dentro das empresas o jovem para conhecer um pouco mais, já ir, né, aprendendo as rotinas, entender das possibilidades que tem, né, e encontrar aí oportunidades de vida, né, o que a gente quer realmente é que essas parcerias e esse estreitamento, né, educacional e empresarial e profissional ajudar a desenvolver pessoas da nossa região, né? Os jovens daqui fiquem aqui, daqui encontrem profissões e se realizem nelas, né? Esse é nosso objetivo também. Nessa mesma linha, né, na questão da educação, mas agora indo para o lado das universidades, né, que tipo de parcerias, porque a gente falou muito na questão tecnológica, na questão de estar nessa parte de desenvolvimento, que tipo de parceria vocês vão buscar junto às universidades para fomentar essa área, para tentar minimizar a deficiência de mão de obra, inclusive, na região, né? Então, mais uma vez, o diálogo é muito importante, né? A gente tem que trazer essas instituições de ensino para conversarmos, e vejo até que é uma conversa com as entidades, né? A CIVA, com as universidades e cursos técnicos também, e poder público. Sentarmos todos, né, ao redor de uma mesa para verificarmos quais são as nossas necessidades. E veja só, Gabi, essa tua pergunta é bem pertinente, porque existem cursos hoje que foram abertos e quase não tem alunos. E por que quase não tem alunos? Porque não tem mercado para aquele curso que foi aberto. Então, como é que deve ser feito? Deve ser pensado de uma maneira que vocacione, né, as universidades, principalmente também os cursos técnicos, vocacionem para as demandas, as necessidades da nossa região. Da nossa região. E de que maneira, eu voltando lá para o início, e de que maneira o poder público também pode fazer isso, dessa parceria? Além de ouvirmos e sim fazermos partes dessa mesa de mediação, que a gente possa, né, através disso, também fornecer para eles bolsa de estudo. Bolsa de estudo, porque a gente sabe que tem muitos araranguaenses que não têm condições, por exemplo, de pagar um curso técnico, né? Dou um exemplo do técnico em enfermagem. Há um tempo atrás tinha as bolsas de estudo técnico em enfermagem. E vou lhe dar um exemplo. Uma moça, ela veio falar comigo, né? Ela disse, Andresa, eu me formei em técnico em enfermagem por causa da bolsa de estudo que tive. E hoje eu sou realizada, eu trabalho no hospital da Unimed, lá em Criciúma. A minha vida profissional, ela tomou um rumo por causa daquela bolsa, daquela oportunidade. A palavra é essa que eu queria encontrar mesmo. Oportunidade. Aquela oportunidade foi gerada para ela lá no início. Então, isso é importante também, essas bolsas de estudo, né? E vocacionando tanto da universidade, né? Quanto também dos cursos técnicos. Agora vai abrir, final deste ano, o hospital da Unimed. Vai precisar de muitos técnicos em enfermagem. Vai precisar, agora também vai abrir um outro hospital que fica ali perto da Unisul, né, que vai ser do Instituto IMAS, eles também vão abrir um hospital ali, que também vai precisar de técnicos em enfermagem. Então, é ouvir o empresário, é ouvir, né, a CIVA junto com as instituições de ensino e chegarmos a uma mediação, um denominador comum, que é o quê? Vocacionar, pegar essas obras, né, tão valiosas, né, de trabalho e que querem trabalhar e ao mesmo tempo direcionando o curso corretamente. Porque de nada adianta abrir um curso lá e não ter aluno. Né? Então que se abram os cursos vocacionando, porque daí sim vai ter essa demanda. Vão precisar, né, vão vir. Então, mais uma vez a gente se dispõe a isso, a estarmos, né, porque tudo, eu sei que parece que, a Andresa está falando muito em conversa, porque sim, eu tenho como princípio, eu e o Márcio Tubinho, de que tudo é conversa, a gente tem que saber as dores, né? Tanto do empresariado, quanto das próprias instituições de ensino, e a gente conseguir chegar a um denominador comum que seja que seja benéfico para toda a sociedade araranguaense. Tu tem que saber qual é a demanda para poder aplicar, né, dar a bolsa de estudo. Aí, essa da enfermagem foi bastante pessoas, né, se formaram. Na época, assim, nunca vi tanta técnica de enfermagem, não dava conta de estar pedindo serviço, queria vaga. Hoje já está faltando novamente. Então, eu tenho um primo lá que fez radiologia, hoje não tem onde trabalhar, entendeu? Então, tem coisas, por isso que tem que analisar, escutar as pessoas para fazer o curso certo. Então, ele estudou lá 2 anos e hoje está trabalhando ali numa firma de hidráulico porque não consegue exercer a profissão, até porque ele quer, mas não tem vaga em lugar nenhum nesse momento.
Perfeito. Então vamos também agora entrar num tema, né, que é muito caro, muito importante para nós aqui também, que a gente está falando que a CIVA incentiva, né, a criação da Enterprise, como também a organização do fluxo turístico, e olhando por esse aspecto, né, a gente quer saber de vocês quais são as propostas para melhorar o transporte, né, ou seja, a gente está falando aí em relação ao transporte interno, como também as vias e a logística, né, porque tem indústrias, empresas aqui, a gente está falando também, né, do escoamento tanto da produção, como também fluxo de caminhões, como também nesse fluxo turístico, né. Eu vou ouvir de vocês um pouco mais dessas propostas, para a gente entender qual a visão de vocês nesse lado. Certo. Com relação ao transporte, né, o transporte público, a gente tem que aumentar o número de horários, porque hoje um dos grandes problemas que os bairros estão reclamando muito, né, que o ônibus às vezes passa 1 ou 2 vezes, né, a gente tem que ampliar o horário, né, para que possa haver essa comunicação e sim, que o transporte público seja mais usado. E de que maneira o transporte público tem que ser também, vai ser mais atrativo? Tem que modernizar a frota de ônibus, colocando ar-condicionado, colocando Wi-Fi, porque hoje a gente sabe que a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. O tempo virou o nosso bem maior. Então, dentro de um ônibus, a pessoa vai poder estar trabalhando, o aluno vai poder estar estudando, enfim. A gente tem que modernizar no que diz respeito, né, ao transporte coletivo, ar-condicionado, Wi-Fi, transformando, Edio, em atrativo. Para quê? Para que a pessoa até deixe o seu carro em casa. Deixa o seu carro em casa. Vou no Morro dos Conventos, poxa, mas o ônibus está passando aqui, passa aqui de 1 em 1 hora, ou seja, se adapta ao horário da necessidade e é um ônibus confortável, por que eu vou usar o meu carro? Vou de ônibus. Então, a gente tem que fazer isso, tem que deixar ele atrativo. Outra coisa também é as ciclovias, né? A gente tem que aumentar as ciclovias em Araranguá. É muito importante, não só para a questão também de, né, que tu também deixa teu carro em casa e é muito mais saudável, como também já ajuda até na questão do turismo, né? Uhum. Olha as competições que dá para ser feita, né? A gente pode fazer uma rota, e aí voltando a falar agora do todo o nosso extremo sul aqui, a gente pode fazer uma rota aqui no extremo sul de ciclovia, né? Olha como a gente vai atrair pessoas para cá. Então, ampliar também as ciclovias da nossa cidade, isso é bem importante, né, muito importante. Ciclovias que, por exemplo, consigam levar o estudante, né, para a sua faculdade, vai de bicicleta, para o seu curso técnico, vai de bicicleta, né? Isso também é importante. E, claro, quando a gente fala de mobilidade, sei que eu vou falar de novo, a usina asfáltica também vai ajudar bastante nisso, né? Não sei se o Tubinho quer me ajudar a complementar. Então, falando com o Éder, né, essa usina de asfalto, ela consegue fazer 100 quilômetros no ano. Então, hoje, Araranguá tem em torno de 600 quilômetros ainda para ser pavimentado, né? E com a usina de asfalto, fazendo 100 quilômetros por ano, 1 mandato e meio ficaria resolvido o nosso problema, né, das estradas aí, tanto do interior como da cidade. Hoje, para o escoamento da agricultura, hoje é uma reclamação, até porque as estradas são horríveis, né? E mais com essa usina de asfalto, isso vai beneficiar bastante. E também a ponte, né? Muito importante a ponte aí tanto para escoar a produção quanto para o turismo também, né? E vinha fazer um parque industrial no Barro Vermelho, que lá hoje a energia é melhor, o gás está lá pertinho, né? Então, mas precisamos da ponte para fazer esse contorno, porque senão tem que entrar pelo Maracajá ou sair por Criciúma, consegue dar a volta aqui, saindo de Araranguá, Criciúma, Maracajá. Então, acho que isso é importante, a usina de asfalto, né, nessa parte aí, até porque calçando 100 quilômetros, 1 mandato e meio vai ficar zerado aí o nosso município quanto à estrada de chão. Assim. E a Ponte de Ilhas a gente vê como extrema necessidade, sim, né? Tanto que a gente já falou isso aí, o Tubinho, né? Com certeza a gente vai ter, né, o apoio do governador Jorginho Melo, que vai estar imbuído, sim. E essa ponte, gente, já era para ter até saído, né? Mas, enfim, a gente assume esse compromisso, a gente assume essa responsabilidade de... estando lá, né, como prefeita e vice-prefeito, vai ser uma das nossas prioridades, sim, trazer a ponte, né, ali para aquela região que vai causar, vai ser um desenvolvimento ali, e até porque a própria população precisa, né, e a gente vai ter, sim, essa parceria com o nosso governador, o Jorginho Melo. Outro viés, né, para finalizar, assim, os nossos questionamentos, ele está voltado na área de segurança.
né? O que vocês, que é um dos quesitos que muito é discutido, né? Não é uma situação isolada de Araranguá, mas quais são os planos ou o que vocês vislumbram nesta área, né, para melhorar a questão de segurança? Não apenas a segurança do cidadão que está andando, mas a segurança de uma empresa de não sofrer nenhuma avaria, segurança no trânsito, segurança evitar os andarilhos, as pessoas que estão em situações de rua. Nesse aspecto, o que vocês vislumbram? Certo, eu vou começar pelo último, né, com relação às pessoas, né, que acabam vindo para Araranguá, enfim, essas pessoas, né, que, como você falou, os andarilhos, né. Com relação a essas pessoas, né, são pessoas que a gente sabe que, né, com problemas, enfim, essas pessoas, elas serão, né, pela assistência social, vai até elas, né, vai verificar a origem, de onde veio, né, essa pessoa. Vai, num primeiro momento, claro, acolher, né, seres humanos, a gente vai no primeiro momento acolher e vai buscar a família de origem, de onde que ele veio, porque muitas vezes são pessoas, né, que estão com problemas até psiquiátricos, psicológicos, às vezes a família até tá procurando, então fazer este link, né, no primeiro momento acolher, porque sim, ser humano a gente acolhe, né, são pessoas que estão com problema, no primeiro momento acolher e em seguida procurar a família de origem, qual que é a família mais perto, tio, tia, enfim, e propiciar que essa pessoa volte ao seu lar familiar. Isso é muito importante, né? Com relação à segurança, a gente até colocou aqui no nosso plano de governo a ampliação, tá, das câmaras de vigilância. Isso ajuda bastante, né? Porque a ampliação das câmaras de vigilância, que elas vão estar direto, né, conectadas com a própria polícia, que vai poder cuidar de toda a cidade. E quando a gente fala de ampliação da câmara de vigilância, é por todos os bairros, em toda Araranguá, principalmente naqueles pontos mais críticos, que a gente sabe que tem pontos críticos. Outra maneira também de fazer esse cuidado é através também de drones, né, que podem ser volta e meia, ser feita uma varredura, enfim, parece que a vida do ser humano está sendo vigiada, mas muitas vezes é necessária, né, por uma questão de segurança, como tu mesmo falou, né, Gil, dando para as pessoas o suporte de que, olha, eu estou aqui em determinado local, mas ali tem uma câmara de segurança, a polícia, e também, claro, fazendo essa parceria junto com a Polícia Militar, né, para aumentar ali o número de viaturas e que faça, né, essas, como é que eles chamam? Me fugiu a palavra agora. Ronda. Ronda? Ronda, desculpa, me fugiu a palavra. Ronda também pelos bairros todos, enfim, é a presença do poder público, porque isso é muito importante. A partir do momento que uma localidade ela percebe que o poder público não está ali presente, é onde acaba estourando a criminalidade. É a teoria da janela quebrada, né? Existe uma teoria da janela quebrada que ela diz o seguinte, se foi colocado em prática, eles botaram um carro lá, no local lá, e quebraram a janela. Aí o que aconteceu? Aquele carro foi totalmente arrombado, porque eles viram, se esse carro está aqui, está abandonado, está quebrado, não tem ninguém cuidando, então a gente pode se apropriar dele. Trazendo, né, para o nosso dia a dia. Quando o poder público é ausente, ele acaba propiciando, né, que pessoas mal intencionadas acabem ali se apoderando daquela região, daquela comunidade, enfim. Então, é necessário a presença do poder público em todos os bairros, né? Sendo vigiado, sendo cuidado. O cidadão araranguaense se sentindo seguro. Fazer uma parceria com a polícia, né? Sempre dando viaturas, isso era feito, né? No mandato anterior, sempre foi. E dando suporte para a polícia poder trabalhar. Eu acho que a região das Areias precisa hoje ter um ponto lá para eles ficar, porque vocês sabem, uns tempos atrás aí, bastante roubo daqueles módulos dos caminhões, até porque, como ela falou, fica longe, né? Até a polícia chega lá, dá tempo do ladrão fugir. Então, um posto de polícia lá seria importante para aquela região das Areias. Perfeito, então, acho que já encaminhando aí para o final da nossa sabatina, da nossa conversa com os candidatos aqui também, a gente queria ouvir de vocês as considerações finais, né, para já finalizando nossas perguntas, depois a gente fazer uma entrega aqui também do nosso programa de voz única,
que daí é um programa que cito na sequência aqui, mas fica à vontade para fazer as considerações finais. Certo. Primeiro quero agradecer, né, Ed, o Gabi, né, e todas as pessoas, né, que fazem parte da CIVA, né, por esse momento tão enriquecedor, né. Para nós é muito importante esse contato, a gente poder levar o nosso plano de governo, né, então muito obrigada. E o que a gente pede, né? Hoje, a gente sempre fala isso, eu e o Tubinho, né? Nós estamos hoje à disposição para estar na cadeira de prefeita e de vice-prefeito. Hoje somos nós que estamos pedindo votos, que estamos pedindo para que as pessoas, né, deem essa oportunidade de servi-los. Para quê? Para que depois, nos próximos 4 anos, vejam, são 4 anos, a gente possa servir vocês. Essa é a nossa disposição, de servi-los, porque nada mais é o prefeito, vice-prefeito, os vereadores, do que servidores da população. Então, a gente pede, né, este voto de confiança, né, deixem, né, araranguaenses, né, deixem, né, que Andresa, né, e Márcio Tubinho possam servi-los. E daí, para isso, a gente precisa que lá no dia 6 de outubro, vocês teclem lá o 22. E tenham certeza que aqui vocês vão encontrar, né, pessoas que irão cuidar de Araranguá. E como diz o nosso slogan, né, cuidar de Araranguá por inteiro mesmo. Em todos os bairros, em todas as comunidades, de todos os araranguaenses, né? E fazer com que a nossa cidade cresça. Nós somos a rainha do Sul. Araranguá é a rainha do Sul. Nós temos que ser protagonista do desenvolvimento da nossa região. E nós seremos. Muito obrigada. Obrigado. Então, muito obrigado também pela oportunidade, né? Tá falando pelo nosso plano de governo. Agradecer a CIVA, que isso é muito importante, estar ouvindo os candidatos. Mais uma vez, agradecer a Deus também por essa oportunidade. E no dia 6 de outubro, não esqueça, né, votar no 22 para que a gente possa estar fazendo um trabalho por Araranguá por inteiro. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Perfeito, obrigado. Nós vamos entregar também, né, a cartilha do Voz Única. Essa é uma cartilha elaborada pela Facisc em conjunto com as entidades, né? Nós fazemos parte hoje, né, da rede Facisc, que representa toda Santa Catarina. E aqui tem todos os temas e os pleitos, né, que a gente colocou, né, as nossas perguntas, nossas proposições aqui também dentro dessa cartilha. Então a gente queria deixar, né, com vocês para análise. E também, né, temos aqui a cartilha do Sebrae, né, que ela tem aqui também diversos pontos, né, para ajudar o candidato parceiro ao pequeno negócio. Orientações importantes, né, em que a gente também ficou na função aí de entregar para vocês. Legal. Então a gente finaliza, né, agradecendo vocês aí pela disponibilidade, participação. O empresário do Vale do Araranguá, né, com certeza vai tirar várias conclusões sobre todas as perguntas aqui também e, né, a gente está à disposição, a CIVA está sempre à disposição para contribuir para o desenvolvimento da nossa região, contribuir para o empresário e assim também, né, economicamente buscar meios e caminhos, né, para que em conjunto com o poder público, poder privado, a gente faça com que a nossa região se desenvolva. Esse é o nosso objetivo, né, a associação está aqui realmente com esse objetivo. Né, Gabi, obrigado aí pela parceria. Obrigado também, né, obrigado, boa sorte a vocês no pleito, né, desejamos que o melhor aconteça e que a gente está sempre à disposição. Então, todos os questionamentos, todas as demandas, perguntas, é voltada à necessidade empresarial, aquilo que a gente vê estando aqui do outro lado, né? A necessidade que a gente percebe muitas vezes das dores daqueles que vêm até a associação, né? Que a gente quer que mais pessoas venham até a associação também trazer suas demandas para que a gente possa também estar ajudando essas pessoas mais. Mas a gente também vai estar sempre à disposição para estar colaborando e estar ajudando para que Araranguá cresça. Perfeito. E obrigado também a todos que nos assistem, né, nossos associados, público, né, em toda a nossa região aí. E a CIVA finaliza mais esse debate com os candidatos. Obrigado a todos. Obrigada. Até a próxima.